Olá, futuros cabos da Polícia Militar. Eu sou o Tenente Fernandes. Nós estaremos juntos aqui nessa disciplina de Ética e Cidadania. Hoje, nosso primeiro contato através da videoaula. Nessa videoaula, essa primeira videoaula, nós abordaremos os assuntos referentes ao capítulo 1. Então, veremos aqui alguns conceitos que são importantes. Para os que não me conhecem, sou o Tenente Fernandes e exerço a função de chefe da Divisão de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização. Estaremos juntos aqui nessa disciplina. Bem, antes de iniciarmos exatamente o nosso conteúdo para hoje, gostaria de explicar um pouco sobre como vai se desenvolver nossa disciplina. Como os senhores já viram, está disponibilizada no ambiente virtual a nossa apostila e um fórum de apresentações. Tá ok? Então, peço que os senhores participem desse fórum de apresentações. Tá ok? Teremos um total de 4 videoaulas, onde cada uma dessas videoaulas vão tratar de um capítulo da nossa apostila. Então, temos 4 capítulos na apostila, teremos 4 videoaulas. Ao final da segunda videoaula, tá certo? Nós abriremos o primeiro exercício, nossa primeira atividade, que vai ser referente ao capítulo 1 e 2. Certo? Então, teremos depois o capítulo 3 e 4 através das videoaulas e, ao final do capítulo 4, mais um exercício para tratar sobre o capítulo 3 e 4, tá ok? Isso para que vocês possam praticar aí antes da realização da avaliação, tá certo? Que vai ser a avaliação do 4º módulo do CFC, tá ok? Então, espero que essa didática ajude os senhores nos estudos, tá ok? E, além disso, abriremos também na data de hoje um fórum permanente de retirada de dúvidas. Então, você que após verificar a apostila e a videoaula permanecer com alguma dúvida, basta colocar lá a sua pergunta que eu irei responder, tá certo? Vamos então à nossa disciplina. Como eu disse aos senhores, Ética e Cidadania. Teremos uma carga horária de 40 horas aulas, certo? Onde o nosso objetivo principal é desenvolver a capacidade de agir com ética e profissionalismo, através da reflexão sobre o seu papel, você, futuro cabo da Polícia Militar, como profissional de segurança pública, reconhecendo a visibilidade de suas ações e a necessidade de adoção de uma postura em harmonia com os anseios da sociedade. Hoje nós temos uma Polícia Militar que busca a interação com a comunidade, e nada mais importante de uma conduta ética, um comportamento de fato de um cidadão advindo aí do profissional de segurança pública. Nossa introdução. Nós sabemos que as doutrinas éticas, elas nascem como resposta a alguns conflitos básicos, que são apresentados entre os homens. A ética, como um ramo da filosofia, ela já surge há bastante tempo, sabemos disso. É um ramo da filosofia que estuda o comportamento humano. Muitas vezes até há alguma confusão entre os conceitos de ética e de moral. Por esse motivo, nós temos nessa disciplina aqui, no primeiro capítulo, a definição de alguns conceitos que vão auxiliar os senhores nos estudos. Certo? O contexto em que estão inseridas essas relações humanas, elas vão influenciar diretamente no senso moral e ético das pessoas. Importa dizer que a ética, assim como a moral, ela é influenciada pelas relações humanas, tá ok? Se ela surge, suas doutrinas éticas fundamentais surgem como resposta a conflitos apresentados entre os homens, naturalmente, as relações humanas estarão inseridas também nessas questões, tá ok? Então, esse contexto em que elas estão inseridas também vão definir algumas questões de ética e moral para nossos estudos. A ética contempla a condição de vida do homem no mundo e dos seus limites e possibilidades. Senhores, é importante a gente ressaltar que o estudo da ética surge como uma forma de compreensão da conduta humana, certo? E também de melhoria nas relações humanas. Dessa forma, ela vai contemplar a condição do homem. E é por isso que é importante a gente contextualizar cada momento que nós temos do estudo da ética e da moral também.
Ao profissional de segurança pública, aí cabendo a nós, né, a compreensão do seu papel social para a construção de uma sociedade mais justa e mais íntegra. Então, o papel do profissional de segurança pública, né, mais que um defensor da sociedade, ele é também parte dessa sociedade. Como parte da sociedade, é necessário que ele tenha a consciência de seu papel social na construção, né, dessa sociedade justa e íntegra que todos nós buscamos. Pois bem, vamos ao capítulo 1, conceitos, tá ok? Nós veremos alguns conceitos que são ética, moral, cidadania, valores e cultura. Vocês vão poder observar, né, que muitos deles estarão relacionados, né, mas eles diferem aí em partes importantes, e por isso é importante que a gente trabalhe antes de chegar ao conteúdo, né, mais maciço, vamos dizer assim, a gente trabalha alguns conceitos para facilitar o entendimento dos conteúdos que vão ser tratados à frente. Vamos lá. A ética, ela é um ramo da filosofia dedicada aos assuntos morais, tá certo? Então, um ramo da filosofia que se dedica aos assuntos morais. Em sua etimologia, né, provém da palavra grega ethos, que significa aquilo que pertence ao caráter. Né? Então, quando se fala de ética, a gente está falando daquilo que pertence ao caráter do ser humano. Diversas profissões vão utilizar códigos para definir as condutas éticas em seu mistério. E não é diferente para a Polícia Militar. Nós temos também nossos códigos de ética, apesar de não receber esse nome, mas nossas leis, regulamentos e nossas diretrizes definem quais são as condutas éticas para nós, policiais militares. Tá, okay? Então, nós teremos aí códigos de ética da medicina, código de ética do advogado, certo? E temos também, através das nossas leis, regulamentos e as nossas diretrizes, os códigos de ética, certo? A definição dos comportamentos corretos aí para o policial militar, tá certo? A ética, ela também pode ser definida como a ciência, um ramo da filosofia que estuda, reflete, investiga, pesquisa racional e sistematicamente. Então, racionalizar a análise do comportamento, tá ok? A conduta, a ação, os costumes do ser humano considerados como comportamento moral. Ou seja, a ética é a teoria que estuda a moral. Quando a gente fala em ética, há muita confusão, né, geralmente aí entre esses dois conceitos, ética e moral. Lembrem sempre, a ética ela vai ser a teoria que estuda a moral. Mais à frente a gente vai ver o que é a moral, qual é a definição. Importa dizer também que a ética ela é multidisciplinar. O que significa isso? Significa dizer que ela vai utilizar conhecimentos de diversas ciências, da antropologia, tá ok? De diversas ciências para que assim consiga compreender de fato, né, o comportamento humano, tá certo? Então é multidisciplinar, não vai se prender a um tipo apenas, tá ok? De ciência. Esse comportamento moral, como eu disse, a ética ela é a teoria que estuda a moral. Mas o que seria então esse comportamento moral que nós fizemos referência ali no conceito anterior? Esse comportamento moral, ele é todo tipo de comportamento humano considerado obrigatório quando são aqueles comportamentos positivos ou proibidos, certo? Comportamentos negativos. E que está sujeito ao julgamento, ao arbítrio da consciência humana. Certo? Esse julgamento ele vai ocorrer em função de critérios e valores. Critérios e valores. A gente vai ver mais à frente a definição de valores, tá ok? Mas esse julgamento a que se refere o conceito, esse arbítrio da consciência humana, ele surge, né, da existência de critérios e valores, certo? Que cada indivíduo carrega por conta de estar inserido em um determinado contexto. Basicamente, esse julgamento ele vai analisar aquilo que seria certo, que seria o bem, e aquilo que seria errado, que seria o mal, tá certo? Então, esse julgamento ele analisa esses dois pontos antagônicos, o certo, ou o bem, e o errado, o mal.
naturalmente, né, o contexto em que está inserido um determinado indivíduo vai dizer a ele ali quais são os comportamentos éticos, qual é a ética que ele estará seguindo, vamos dizer assim, né? Mas existem comportamentos morais que são comuns, né, a toda uma sociedade, a toda várias sociedades. Então, esses comportamentos morais comuns, por exemplo, não matar, não roubar, ser honesto, né, são questões que conseguem passar, né, do contexto histórico de uma determinada sociedade, né, e se difundir em todo o mundo, né? Por exemplo, como nós temos a ética cristã, né, que define certos comportamentos, entre eles não matar, não roubar, que vão ser colocados aí como comportamentos corretos, né? Não matar, não roubar. Esses valores eles vão ser definidos pelo contexto em que estão inseridos, como eu disse antes. E o contexto ele vai influenciar diretamente nos comportamentos morais, certo? Uma vez que a cultura, a civilização ou a época influenciam diretamente no comportamento humano. Por exemplo, nós temos hoje, né, diversas culturas pelo mundo, né, e que se diferenciam em sua ética. Por exemplo, a cultura do Oriente Médio, né, nós temos ali pessoas que pertencem a determinados grupos, né, acreditam em determinadas crenças, né, que acabam compreendendo a ética de uma maneira diferente, né, do Brasil, por exemplo. Tá, ok? Então, por isso que esses valores eles vão ser definidos pelo contexto em que estão inseridos. Não matar, não roubar, surge, né, de um momento, de uma civilização, de uma cultura específica. Porém, nós podemos ter momentos ou mesmo culturas que compreendam, né, que esses comportamentos morais eles não são necessariamente obrigatórios que sejam seguidos, tá, ok? Então, essa ética ela vai mudar de acordo, né, com o contexto que está inserido, a cultura, a época ou a civilização, tá certo? Dando prosseguimento, né, vamos agora para o conceito de moral, certo? Então, vimos o conceito de ética, lembrando que o cerne ali da ética, a ética vai ser a teoria que estuda a moral, tá, ok? Mas o que seria essa moral? Seriam práticas humanas. Quando a gente fala em moral, estaremos sempre falando em comportamentos humanos. Esses comportamentos recebem classificação como certos ou errados, tá, ok? Então, a moral é a parte da filosofia que trata dos atos humanos, certo? Então, dos comportamentos, dos bons costumes e dos deveres dos homens em sociedade e perante os de sua classe. Só é importante a gente ter em mente que ética, moral, valores, costumes, cultura, tudo isso é estudado com a intenção de harmonia entre as relações humanas. Essa compreensão que nós buscamos, né, sobre o que é moral, o que é ética, o objetivo final dessa questão toda é compreender as relações humanas para que possamos ter relações humanas harmônicas, uma vida em sociedade de forma harmônica, tá, ok? Então, por isso que a moral é a parte da filosofia que trata dos atos humanos, certo? Então, sempre relacionada ao comportamento, dos bons costumes e dos deveres dos homens em sociedade, tá certo? Será também um conjunto de regras que orientam um comportamento adequado em sociedade. Como eu disse antes, quando falamos em moral, estaremos sempre falando em comportamento humano, buscando, né, harmonia na sociedade. Essas regras elas podem ser adquiridas da cultura, da tradição e do cotidiano, que seriam, né, a gente vai ver mais à frente, a definição seriam os nossos costumes, Etimologicamente, né, a moral ela deriva, né, da palavra em latim morales, relativo aos costumes, é o significado, tá, ok?
Moral estará relacionada também a valores e convenções definidos coletivamente por cada cultura a partir da consciência individual. Se a gente falou que a ética é influenciada pelo contexto em que está inserido, pelo momento histórico, pela cultura, pela civilização, naturalmente, sendo a ética o estudo, a teoria que estuda a moral ela também vai ser influenciada pelo momento, pela cultura, certo? De cada povo ou civilização em que esteja inserida, certo? Buscando sempre a distinção entre o bem e o mal, a violência e a harmonia. Importa dizer também que a moral sempre fez parte da história da humanidade. Nós sempre tivemos comportamentos humanos que são tidos como corretos e comportamentos humanos que são tidos como incorretos, tá ok? Em toda a sociedade. Sendo assim, a moral ela é anterior ao surgimento da ética. Primeiro surge a moral com seus costumes, com a análise de comportamento, e após isso, já tendo os comportamentos efetivos de cada sociedade, surge a ética como forma de analisar aqueles comportamentos, como uma forma de teorizar, de pensar racionalmente aqueles comportamentos, para compreender a existência humana. A ética, então, ela vai surgir, como dito, como uma reflexão sobre a moral, compreensão dos comportamentos humanos. Vamos agora para a cidadania, que compõe aí, é um conceito que compõe o nome da nossa disciplina, ética e cidadania. Cidadania ela vai estar sempre ligada a deveres e direitos civis, políticos e sociais que estejam estabelecidos na Constituição de um país, certo? Na Carta Magna de um país. Então, não há que se dizer em cidadania se não estivermos nos referindo também à Constituição, à Carta Magna de um país que vai definir direitos e deveres para cada indivíduo, tá certo? Então, exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na nossa Constituição. A cidadania ela vai estar intimamente ligada à organização política e social positivada na Carta Magna. Então, quando se fala, como eu falei, como se fala em cidadania, nós estamos falando sempre em definição de direitos e deveres na Carta Magna, na Constituição de um determinado país. Essas garantias e obrigações a cada indivíduo, elas buscam garantir uma vida harmônica em sociedade, tá ok? Então, como eu já disse, a ideia do estudo, de conceituar, de pensar racionalmente esses conceitos, é justamente uma busca de uma vida harmônica em sociedade. Cada país vai decidir os requisitos, que seriam os direitos e deveres básicos aos seus cidadãos. Então, cada país, como sabemos, vai ter sua Constituição, sua Carta Magna, onde vai definir ali quais são os deveres do cidadão e quais são os direitos do cidadão. No Brasil não é diferente, nós temos na nossa Constituição definidos no artigo 5º e 6º, os direitos e deveres do cidadão brasileiro, estando o cidadão subordinado a essa regulamentação. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais de um país. Então, você exerce sua cidadania quando respeita, cumpre, segue aquele ordenamento ali constitucional. No Brasil, como eu disse antes, a Constituição Federal vai definir em seus artigos 5º e 6º os direitos e deveres dos cidadãos. Eu trouxe aqui alguns deveres, mas na apostila você pode ter acesso a outros, tá ok? Mas trouxe aqui só 3 para não ficar muito extenso. Votar para escolher os governantes, proteger a natureza e cumprir as leis, certo? Esse aí, capitulados aí no artigo 6º como deveres do cidadão brasileiro, certo? E quais são os direitos? Saúde, educação, moradia, lazer, liberdade de crença religiosa e tantos outros. Na apostila você vai ter acesso também
a outros que não estão aqui nos slides, certo? Eu trouxe esses aqui só para exemplificar. Senhores, valores agora. Então já vimos o conceito de ética, de moral e de cidadania. Agora partimos para o conceito de valores. São normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe, sociedade, cultura ou organização. Dentro da Polícia Militar, nós temos também os valores que são tidos como os valores corretos a serem seguidos pelos policiais, né? A disciplina, a honra, a coragem, a hierarquia, entre outros que estão dispostos nas nossas regulamentações, tá ok? Então, esses valores, eles podem sofrer algumas mudanças, serem diferentes, né, quando você fala de uma determinada classe ou determinada sociedade, assim como sofrem influência também do contexto histórico em que estejam inseridos, certo? Então, os valores que nós temos na sociedade atual, né, diferem em alguns aspectos dos valores que tínhamos, né, mesmo aqui no Brasil, há 100 anos atrás, tá ok? Então, quando a gente fala em valores, né, a questão do tempo, ela influencia, do contexto em que está inserido, ela influencia também essa questão dos valores, tá ok? Os valores, eles estarão atribuídos ao nível de consciência comportamental que resiste à espontaneidade pessoal. Como assim? Os valores, eles estão inseridos no indivíduo de tal maneira que ele vai resistir à espontaneidade pessoal, certo? Então, ele conscientemente ele vai conseguir, né, controlar a sua espontaneidade, seus reflexos, baseando-se nos seus valores. Vai ser uma expressão da conduta humana que vai regular os reflexos, certo? Então, os valores, eles serão expressão da conduta humana que regula os reflexos, ok? Então, por isso que é tão importante, quando a gente fala em valores, né, nós termos definidos aqueles valores que são imprescindíveis, e falando da Polícia Militar mais ainda, tá ok? Para que possamos ter claro quais são os valores importantes a conduzir a nossa conduta humana. No caso da Polícia Militar, a consciência que a ação policial sempre deve obedecer à lei, sempre deve obedecer imperativos legais, né? Essa consciência pode ser tida como um valor, tá ok? Dentro da Polícia Militar. Nós sempre temos que pautar nossa conduta na obediência à lei. É isso descrito não só nas leis, mas também nos nossos regulamentos. Então, lei aqui entenda sentido amplo, né, da palavra. A aplicação de valores subjetivos, né, ou seja, aquelas pessoas, aqueles policiais que colocam valores subjetivos que vão ferir dispositivos legais, eles podem acabar criando, né, uma subcultura policial. E essa subcultura, ela vai ser resultado, né, vai ter como resultado ações que ferem a lei, o abuso de poder, a tortura, a violência como forma de obter resultados. Ela vai surgir do juízo pessoal deturpado. Então, a pessoa que fere uma lei, basicamente ela tem uma deturpação de seus valores individuais, certo? E vai ferir sempre em busca de uma resolução de um determinado problema. Então, por exemplo, policial militar, né, que perdeu sua fé na justiça, né, acredita que a justiça hoje não consegue, né, atender satisfatoriamente o cidadão, não consegue garantir, né, a segurança pública necessária. Esse policial, ele pode, se ele não tiver os valores inseridos, né, de forma correta, ele pode, né, utilizar de meios que ferem a lei, do abuso de poder, da tortura, da violência, né, como uma forma de obter um determinado resultado, tá ok? Como forma de justificar a falha ou
a dificuldade de determinado órgão, certo? Então, nós temos que ter atenção a essa questão dos valores, porque esses valores, eles vão conduzir a forma, a atitude de todos nós, enquanto policiais militares. Bem, dando continuidade, temos aqui os costumes, né, os costumes. Os costumes, eles vão ser caracterizados como uma forma, né, uma maneira de uma sociedade se manifestar. Vão estar pautados em construção de regras que vão ser observadas, inclusive, pela legislação, né, como nós temos as leis consuetudinárias, né, ou seja, leis que surgem, né, regulamentos ali que surgem da observação de costumes, certo? Então, são ditas normas ali consuetudinárias, certo? Esses costumes são observados, inclusive legislados. Eles vão surgir a partir da repetição de comportamentos. O costume, ele surge da repetição de um comportamento, tá ok? Essa prática social enraizada entre a maior parte dos membros de uma sociedade. Então, não quer dizer um costume que precise ser realizado por toda a sociedade, né? Nós temos alguns costumes, né, que naturalmente nem todos vão fazer daquela maneira, vão ter aquela prática social daquela maneira. Ainda assim, vai ser considerado um costume. Por quê? Porque a maior parte dos membros de uma sociedade, né, utilizam-se daquela prática social. Podem ser classificados em bons costumes ou maus costumes, sendo muito comum, né, as leis aí, como eu disse, elas observam também, as leis observam, né, a questão dos costumes, questões consuetudinárias, certo? Então, esses maus costumes, normalmente, eles vão ser alvo aí de legislações com o objetivo de reprimir, de proibir, né, a execução desses maus costumes. Esses costumes, eles são transmitidos de geração para geração e também são relacionados à adaptação do indivíduo ao meio social, certo? Então, quando se fala em um costume, nós estamos falando em uma prática social, né, que é realizada pela maior parte dos membros de uma sociedade, né? Então, por isso que esses costumes, eles vão ser transmitidos de geração para geração e estarão relacionados à adaptação do indivíduo ao meio social. A cultura. Então, falamos de costumes, agora vamos para cultura. Conjunto de características humanas que não são inatas. Isso quer dizer que não nascem com o indivíduo, tá ok? Não são inatas. E que se criam e se preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação. Então, o indivíduo não nasce com uma cultura específica já inserida no seu comportamento. Ele aprende pela convivência, pela comunicação com outros indivíduos da sociedade. E essa cultura, ela vai ser expressa de que forma? Através do conhecimento de uma determinada sociedade, das artes, das crenças, das leis, da moral e dos costumes, por exemplo. Vai sofrer influência de diversos fatores, né? Seja do contexto histórico em que está inserido, seja de um determinado grupo ou classe, tá ok? De um determinado povo, a diferença de culturas entre países, né, é existente, certo? Então, vai sofrer influência de diversos fatores. A cultura é um mecanismo adaptativo e cumulativo. Como assim? É um mecanismo adaptativo no momento em que sofre modificações ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em cultura, é um mecanismo adaptativo, porque vai estar em constante mudança ao longo do tempo. Então, a cultura que nós temos hoje pode ser, em sua totalidade, a expressão da cultura de 100 anos atrás, ou pode, né, ser
a adaptação daquela cultura, como nós temos hoje, como um exemplo de uma cultura, o carnaval. Né? O carnaval foi passando de geração em geração, né? Mas sofreu também adaptações. E também a cultura é um mecanismo cumulativo. O que isso quer dizer? Por ser passado de geração para geração, a cultura tem essa característica de ser cumulativo. Então você repassa aquele conhecimento adquirido através da cultura, né, de geração para geração. E é o que vai caracterizar, né, esse mecanismo cumulativo. Quando a gente fala em cultura, né, nós temos ali dois tipos principais, que é a cultura organizacional, que vai se caracterizar por normas, padrões e condições que vão definir a forma de atuação de uma determinada organização ou empresa, certo? Então, dentro da Polícia Militar, nós temos nossa cultura organizacional, que vai obedecer determinados princípios da hierarquia, da disciplina, certo? Então, a Polícia Militar é um exemplo de normas, padrões e condições que vão definir a forma de atuação, né? Dentro dessa cultura organizacional, nós podemos, relacionando duas polícias, por exemplo, a Polícia Militar aqui de Rondônia e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós encontraremos aspectos que são similares, mas encontraremos também normas, padrões e condições que vão diferir na forma de atuação dessas duas corporações. Apesar de serem corporações policiais, serem corporações militares, né, ainda temos sim, pela questão da cultura daquela sociedade em específico, diferenças, né, na forma de atuação para alguns aspectos. Outros aspectos vão ter caráter similar. Além da cultura organizacional, temos também a cultura popular. Essa cultura popular, ela vai ser criada por um determinado povo, com base em suas crenças, representada também pela sua literatura, pela música e outras manifestações culturais. Então, quando a gente fala em cultura popular, né, pode vir à nossa mente aí o boi-bumbá como uma forma de manifestação cultural popular, né, dos povos da região norte. Temos também o exemplo, a literatura de cordel, né, que é uma manifestação cultural popular, né, do Nordeste, certo? Do Nordeste. Então, essa cultura popular ela vai ser criada pelo próprio povo, né, e será representada através da literatura, da música, da arte e outras formas aí. Senhores, chegamos ao fim do capítulo 1. Espero que os senhores tenham conseguido, né, compreender o conteúdo, essa parte inicial da nossa apostila, que traz os conceitos. Ela é muito importante para que a gente possa compreender os demais assuntos que serão tratados nos capítulos seguintes, tá ok? Desejo aí bons estudos. Se tiverem dúvidas, né, utilizem o fórum permanente aí que será aberto também para consignar lá a sua dúvida e eu, tão logo possível, aí responderei da melhor forma, tá ok? Um forte abraço aí e bons estudos.